Olá, seja muito bem-vindo ao nosso 21º vídeo da nossa série 55 ferramentas para análise criminal. Nesse vídeo a gente vai apresentar como você geocodifica uma planilha de ocorrências policiais com os endereços dessas ocorrências na ferramenta do Google Fusion Table que a gente começou a apresentar na aula passada. Na aula passada a gente mostrou como você faz isso com um par de coordenadas e nesse vídeo a gente vai apresentar como é que você faz apenas com os endereços que você tem das ocorrências e você geocodifica essas ocorrências no espaço com base apenas no endereço delas. Então a gente vai ensinar aí como geocodifica uma base de endereços de ocorrências policiais, vai aplicar filtros simples e compostos nessa base georreferenciada e vai ensinar como compartilhar e exportar um mapa que você produziu no Google Fusion Tables. Então vamos à aula. Aproveitando a planilha que a gente baixou lá do banco de dados de ocorrências de homicídios disponibilizado pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, eu peguei justamente aqueles endereços que estavam naquela planilha, retirei algumas colunas, dentre elas deixei apenas o endereço das ocorrências, o logradouro, o número do fato, o bairro, a cidade, a unidade da federação e deixei alguns descritivos, só para a gente ver como é que isso vai aparecer quando você georreferenciar isso no Google Fusion Tables. Para que o Google possa entender e ler os nossos endereços corretamente, a gente cria uma nova coluna nessa minha planilha. No caso, eu criei uma coluna aqui à esquerda e na verdade eu concatenei em uma única coluna os endereços, que é o logradouro, o número, o bairro e a cidade, como está aqui, ó. Como é que você faz isso? Você tem duas opções para fazer isso. Você tem a opção dessa fórmula que eu estou mostrando aqui na tela para concatenar esses dados, ou você pode usar a própria ferramenta do Excel que chama-se concatenar. É só digitar aqui na função, nessa guia, função concatenar, e você vai ter essa função concatenar disponível. E aí você vai ter lá o descritivo, como é que você preenche. Mas seguindo essa fórmula que está aqui na tela, você vai ter também o mesmo resultado. Feito isso, nós vamos importar isso para o Google Fusion Tables para que ele consiga ler essa nossa coluna e nos retornar essa planilha de ocorrências georreferenciada. Para isso a gente está aqui no Google. A gente já ensinou como é que faz isso. Vem aqui no meu Drive, e vem aqui em Fusion Tables, que vai aparecer essa tela para você. Aqui está a minha planilha, vamos importar. Ele vai ler o arquivo, já leu. Deixa essa opção marcada para que você consiga exportar ou disponibilizar ela para alguém. Aqui você vê que ele leu os 557 linhas que tinha na minha tabela. E aqui nós vamos visualizar no mapa como é que ficou. Ele vai geocodificar para apresentar a localização corretamente. Vamos aguardar ele fazer esse processo. Bom, aqui já está geocodificado, só que ele usou para localizar a minha coluna que tem o nome de cidade. Se você pegar aqui, ó, na minha tabela, você vai ter, e ele usou essa coluna aqui para georreferenciar a minha base de endereços. Na verdade, não é isso que a gente quer. A gente quer que ele nos apresente. Se você der um zoom aqui, você vai ver que ele está só por...
pela cidade e não a quantidade de ocorrências que consta na minha planilha, ou seja, ele não georreferenciou pela base de endereço, sim só pela coluna cidade. Para isso a gente vai fazer com que ele entenda que a gente quer que ele leia os endereços dessa minha planilha. Para isso a gente vem aqui em editar, em colunas. Observe que aqui tem todas as colunas da minha planilha, né? Ele vai me dar. E aqui em tipo eu coloco localização, para que eu consiga fazer uma geocodificação com essa minha coluna de endereços. Feito isso, vamos clicar em salvar. E observe que agora ele já me apresenta aqui em localização tanto a coluna cidades quanto a coluna de endereço completo. Vamos selecionar esse endereço completo e ele vai geocodificar a nossa planilha com base nos endereços que está nela. Agora nós temos que aguardar. Bom, eu pausei o vídeo porque realmente demora um pouco para geocodificar todas as ocorrências. E se você der um zoom aqui, você vai ver que agora tem todas as 557 ocorrências geocodificadas na sua base. Observe aqui que os municípios aqui com maiores números de homicídios estão todos em Guarulhos, São Paulo. Agora você tem todas as ocorrências geocodificadas na sua base. Feito isso, nós vamos para a segunda parte desse vídeo, que é a aplicação de filtros. Eu venho aqui em filtros e aqui tem todas as colunas que compõem a minha tabela na hora que eu importei. Vamos clicar aqui em cidades. Observe que aparece todas as cidades com o total de homicídios que foi encontrados naquela cidade. Se eu clicar, por exemplo, em Guarulhos, vai aparecer os homicídios registrados em Guarulhos. Vamos pegar um outro aqui, própria São Paulo, São Bernardo do Campo. Mas vamos, então aqui você tem todas você tem a Grande São Paulo, todos os homicídios geocodificados para você. Vamos supor agora que você queira, eu apliquei um filtro que foi para a cidade e eu quero aplicar mais um, né? Fazer um filtro composto, por exemplo, se eu tivesse para saber, por exemplo, os homicídios que ocorreram em São Paulo e por bairro, por exemplo. E aqui eu venho aqui em filtro, vai aparecer toda a minha lista que consta na minha tabela de atributos e eu seleciono aqui o bairro. Como eu estou com a cidade de São Paulo selecionada, vai aparecer somente os bairros da cidade que tiver selecionado aqui, vai aparecer aqui embaixo com o número de homicídios em cada um. Veja como é bacana conforme você vai selecionando o bairro, ele vai retornando para você, porque está filtrado a cidade e o bairro. Se eu quisesse, por exemplo, colocar mais um filtro, eu poderia, por exemplo, colocar aqui, ver aqui o Logradouro, cidade. Então eu estou aplicando 3 filtros aqui. A cidade é de São Paulo, né? Conforme você pode ver que só a cidade de São Paulo está selecionada aqui. Deixa
Deixa eu voltar aqui para mim localizar ela, que vai mostrar que ela está selecionada. Aqui está ela. Todos os bairros que consta que teve homicídio em 2017. E aqui todos os logradouros onde teve homicídio na cidade de São Paulo. Vamos selecionar agora um outro município. Vamos selecionar aqui, por exemplo, Guarulhos, que teve 38 ocorrências nesse período. E aqui você tem todos os bairros de Guarulhos que registraram a ocorrência de homicídio nesse ano de 2017, conforme consta na base que foi disponibilizada pela Secretaria de Segurança. Então aqui eu selecionei o município de Guarulhos, consta aí que ele teve 38 homicídios. Aqui estão os bairros e o total de homicídios que foi registrado nesse período. E mais aqui embaixo você tem as ruas e avenidas e rodovias onde esses homicídios ocorreram. Então, conforme você vai filtrando, ele vai apresentando aqui. Se eu tivesse, por exemplo, na minha planilha, dia do mês, dia da semana, a hora do fato, era possível aplicar vários filtros e com isso você ir fazendo uma análise muito mais detalhada dessas ocorrências. Uma outra coisa que dá para fazer é esse compartilhamento. Para você compartilhar, no caso aqui, como eu estou selecionado, eu tenho filtros aplicados, está aparecendo só Guarulhos no caso. Vai aparecer somente Guarulhos. Para mim selecionar, se caso eu quiser compartilhar somente Guarulhos, eu posso fazer um filtro aqui, uma cidade específica, um bairro específico, e compartilhar somente aquelas ocorrências que foram registradas ali. Agora, se eu quiser compartilhar toda a minha base, você retira os filtros, fechando aquelas janelas, e aí você vem aqui em compartilhar, e aqui tem as opções de compartilhamento, pelo Gmail, pelo Google+, pelo Facebook, pelo Twitter. E aqui você coloca os e-mails das pessoas que, de acordo com o que você queira, elas podem apenas visualizar esses dados ou pode receber a notificação desse link aqui e elas podem até editar eles. E aí fica a seu critério quando você for fazer isso. E também, se caso você quiser fazer o download dessa base geocodificada, você pode vir aqui em File. Depois a gente vai utilizar algumas ferramentas que ainda existem aqui, por exemplo, o Merge de tabelas. Você pode importar uma tabela, depois importar outra e fazer a união das duas. A gente vai ensinar isso futuramente. A gente vai ensinar também a criar gráficos aqui. Vão aparecer gráficos com o total, por exemplo, de homicídio pelo bairro, pelo município. Dá para fazer várias coisas, depende do que você vai ter na sua tabela de atributos. Para você salvar isso aqui, você vem aqui em File e em Download. E aqui você pode fazer o download da sua... escolher, No caso, se eu tiver aplicado filtros, por exemplo, lá, essa opção aqui vai estar desmarcado, vai estar disponível e vai estar marcado, te informando que tem linhas selecionadas com filtros. Então, é um alerta que ele te dá e você pode definir se aquele filtro vai continuar ou não. E aqui tem as opções, pode salvar em CSV, esses outros arquivos em KML, em KML Network Link. E fazer o download, por exemplo, você pode abrir isso aqui num programa de SIG e melhorar ainda mais suas análises, porque já vai estar com os pares de coordenadas que elas vão te retornar. Então esse foi mais uma ferramenta para você que vai te ajudar a produzir os seus mapas do dia a dia. Uma ferramenta gratuita e que
atende em partes aquilo que a gente precisa no dia a dia, mas já te ajuda em muito, porque uma que é gratuita e a outra que ela te dá a geocodificação, que é uma ferramenta muito importante para você fazer análises pontuais, né? Quando você trabalha com análise de pontos, fica muito mais fácil você fazer análises, porque quando você tem dados brutos, você não consegue fazer o dado pontual, transformar em dado pontual. Agora, quando você tem dados pontuais, você pode jogar isso aqui para um programa SIG e mandar contar quantos crimes teve no bairro A, quantos crimes teve no bairro B, e você tem as duas informações, tanto a pontual quanto os dados em números absolutos, e aí você pode criar taxas, enfim, dá para fazer várias outras análises com esses dados que você acabou de aprender a fazer aqui. Espero que essa ferramenta seja útil no seu dia a dia e nos próximos vídeos a gente vai apresentar outras funcionalidades dela. Por exemplo, produção de gráficos e também aquela que eu falei de você juntar uma tabela na outra, para que você possa ir aprofundando nas suas análises. Um grande abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo.